na carta aos Hebreus, o capítulo de número 11, apenas um versículo, dois versículos, versículo 30 e versículo 31. Hebreus, capítulo 11, versículo 30 e o versículo 31. Quem encontrou, diga amém. Amém. Os irmãos folheando a Bíblia. Hebreus, pertinho ali do Apocalipse, já, tá bom? E leamos a palavra, ou esses dois versículos da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que diz assim a palavra do Senhor? Pela fé, versículo 30, no capítulo 11. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu, pois incrédulo, acolhendo em paz os espias. Amém. A igreja que orou. Eu sou o nosso pastor aqui, poder sentar em nome de Jesus Cristo. Eu quero externar minha gratidão ao Senhor pela confiabilidade de estar aqui neste lugar. Minha casa, a cidade natal, a cidade onde eu nasci e onde eu convivi neste lugar aproximadamente 7 anos. Aprendi a amar essa igreja e Deus, Ele é maravilhoso. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Siqueira e a família, pela confiabilidade de fazer uso dessa noite da palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando o pastor, a sua vida e o ministério que ele confiou em suas mãos. Pastor Hélio, dispensa comentário. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu pastor. Também o pastor Yanai, meu amigo, cadê ele? Está lá fora. Deus continue abençoando o pastor Yanai e toda a sua família. Os homens de Deus, o presbítero Raimundo, o presbítero Rafael, o pastor Pablo e os demais obreiros aqui na minha retaguarda. Meu amigo Ziel, que sempre quando ele vai ali no estado de Pernambuco, ali na região de Porto de Galinha, vocês estão convidados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Ziel sempre vai ali na nossa humilde residência, comer aquele queijo, aquela manga natural, aquela tapioca natural, coisa boa. Amém? Trago saudações da minha esposa. Eita Deus, aleluia. Esposa traz saudações. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amo vocês. Amém? Aleluia. E quando eu estava a caminho, eu estou ali no Jardim São Jorge, na casa da tia dela. Estarei aqui até dia 23, viagem dia 24 de abril. E fiz uma chamada de vídeo, caminhando, e ela falou: não se esqueça de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando. Eu não vou citar o nome dos irmãos, as irmãs que estão ao lado da igreja, porque eu creio que eu vou errar. Deixar de falar o nome de alguém aqui nesta noite. Mas Deus nos fez uma promessa. E estamos ali no estado de Pernambuco por 4 anos e vai completar 4 anos e 4 meses que estamos ali servindo ao Senhor no Ministério Campo do Recife, que tem o meu pastor, o pastor Ailton José Alto, pastor Gal, pastor Levi. Então trago saudações da igreja no qual estamos servindo ao Senhor, do nosso presbítero Gedi. Amém? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mais delongas, trago saudações dos meus filhos, Daniel e Elias, nossa comunhão nesse lugar. O Davi, ele mora aqui em São Paulo, mas foi comigo Daniel e Elias, porque quando viajamos, eles eram menores de idade. E hoje já são homens, o mais novo está com só 19 anos, né? E a gente vai ficando para trás. Mas sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos e igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele é o Deus de surpresa.
Só quem sabia, quem estava sabendo que eu estava de passagem comprada no estado de São Paulo, era meu amigo Osiel, eu não queria falar para ninguém. Porém, quando eu cheguei aqui na segunda-feira, por volta das 3h35 ali em Guarulhos, meu sobrinho foi me buscar, e eu bateu uma inquietação no meu coração e eu comecei a visitar os amigos ali em São Jorge. E quando foi na terça-feira à noite, me bateu uma saudade maior ainda. E eu cheguei na casa de um presbítero com o nome Raimundo Amaral, bati pau. Primeiro eu liguei, eu disse, tem café aí? E ele disse, tem café. Eu disse, onde o senhor está? E eu estava no portão dele. E eu falei para ele, onde está a Vossa Excelência? Eu estou em casa, então. Eu quero café porque eu estou no seu portão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu queria fazer surpresa. Eu vim visitar, queria visitar a igreja hoje mesmo. Mas sem ninguém saber, com exceção do nosso irmão Osiel, mas me bateu aquele desespero de eu preciso ver meus amigos, eu preciso ver meus irmãos. Então estamos aqui para a glória do nome do Senhor e vamos para a palavra de Deus nesta noite, amém? E eu fiquei sabendo que o culto, ele tem um caráter, culto, denominado culto com a participação da família, falando da família, e sabemos que família é projeto de Deus. É bem verdade que existe um conceito de família aí fora, mas nós não estamos nem aí para esse conceito, porque o nosso conceito chama-se Deus, aleluia, a nossa forma se chama-se Bíblia, então a gente tem o nosso conceito segundo a Bíblia, segundo o Criador, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando se fala de família, veio na minha cabeça e minha mente, eu estava ali, não sei se eu vou pronunciar o nome certo, eu viajei ali para um lugar chamado Cesarilândia, ali no interior de São Paulo, depois ali de Sorocaba, naquela região, e eu cheguei hoje pela manhã, mas ontem à noite eu fui a trabalho, mas ontem à noite, depois que acabou o nosso expediente, eu tomei um banho, jantamos ali, e ali eu sentei à mesa, e comecei a examinar as escrituras, e durante o dia só veio em minha memória, só veio em meu coração, mente, só veio a palavra Raabe, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu fiquei conversando com os dois irmãos que estavam comigo, e eu não conseguia escrever nada, mas ali a gente começou a falar da palavra do Senhor, e foi um momento maravilhoso. Quando nos reparamos, já era meia-noite, então um foi dormir, o outro também foi dormir. Eu ainda fiquei ali mais um pouquinho, meditando na palavra do Senhor, e nessa noite, a palavra de Deus para o teu coração é: ainda tem salvação na família. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que a história dessa mulher, por nome Raabe, ela não se inicia aqui na carta aos Hebreus, e muito menos no Evangelho de Mateus, onde ela está escrita na genealogia de Jesus, ou melhor, o seu nome está escrito, aleluia, dentro da genealogia de Cristo. Ei, Jesus, ele é tremendo. Jesus, ele sabe trabalhar de uma forma inexplicável. Quando o homem diz que não tem jeito, o Deus do céu, que chama as estrelas pelo nome, ele diz: tem jeito. Aleluia. E o versículo que nós lemos fala de fé, mas uma fé genuína. Eu vou recapitular a leitura, e diz assim a palavra, eu vou frisar o verso de número 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Eu ouvi alguém falando, eu ouvi pessoas dizendo que Raabe ela mentiu e ela foi salva. Não, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque Deus, ele não combina com a mentira. Não, a Bíblia mostra Raabe foi salva porque ela teve fé. Ela ouviu falar do Deus, o respeito do Deus dos Hebreus, e aquilo gerou em seu coração fé. Aleluia! E a história dessa mulher está narrada em Josué capítulo 2. Começa no capítulo 2. Se a gente analisar direitinho o contexto histórico, a gente vai ver que começa ali. E quando olhamos para o capítulo 3, no capítulo de número 6, eu vou abrir e abrir a sua Bíblia também, em nome de Jesus Cristo. Josué capítulo de número 2. Aleluia! A epígrafe da leitura diz: Josué envia 2 espias a Jericó. E a igreja, doutrinada, baseada na palavra, ela conhece, meu amigo Moisés, muito bem essa história. Quando Deus ordena, Josué espia a cidade de Jericó. E eles vão obedecendo a palavra do homem de Deus.
E quando ele chega na cidade de Jericó, e diz palavras escritas no texto sagrado, e enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, aleluia, decidim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Louvado seja o nome do Senhor. Se olharmos o histórico dessa mulher, Raabe, ela não se tornou prostituta porque ela quis ser prostituta. Não. Eu estava lendo um livro, não passado tão distante. E o escritor do livro, ele conta, eu não estou afirmando o que a Bíblia está dizendo, mas o livro que eu li, dentro da história dessa mulher chamada Raabe, o seu pai a entregou, quando ela tinha 15 anos, para um prostíbulo. E Raabe, ela cresceu num ambiente hostil. Raabe, ela teve uma infância sofrida. Raabe, ela viveu um momento difícil de sua vida. Ei, aleluia, eu ouvi dizer que Deus escreve certo em linhas tortas. Eu não acredito nisso. O texto sagrado vai me dizer que Deus pegou um torto e coloca para andar na sua presença. Ele disse: oh Abraão, fica, anda na minha presença e ser perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Raabe viveu dessa forma, segundo esse historiador. Mas o texto sagrado vai nos dizer que Raabe, de fato, ela era uma prostituta. Porém, quando os 2 espias chegam em Jericó, ela esconde, ela guarda aqueles 2 homens de Deus. E o general da cidade, ele procura com um exército. Imagina, um exército procurando 2 homens. Aqui vai a palavra. Quando Deus esconde, ninguém acha. Quando Deus revela, ninguém consegue ocultá-lo. Enquanto você está no anonimato, permaneça no anonimato. Porque quando Deus tira do anonimato, ninguém consegue esconder. Eu vou chegar na família, em nome de Jesus. Pois bem, ela escolheu os 2 homens prostitutas. Procura daqui, procura de lá, vai procurando, criança linda, Deus continue abençoando. Não encontra. Quando Jesus esconde, ninguém consegue encontrar. Quando Jesus revela, ninguém consegue ocultar. Aleluia. Vai esconder aonde? Esconde aqui debaixo. Um lugar não fácil de se encontrar. Ei, abra parênteses. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Há um milagre extraordinário naquele capítulo. E diz a palavra que a igreja fazia contínua oração pelo apóstolo Pedro. E eu vejo a cena. Jesus liberta Pedro. Jesus salva Pedro. Ele está preso, Jesus, ele vai ser morto. Jesus visita Pedro. Jesus visita Pedro. E o texto sagrado nos revela que o anjo do Senhor visitou Pedro. Detalhe, ele estava preso e algemado, dormindo. Por que está inquieta? Por que estás inquieto? Aleluia. Pedro estava amarrado, preso, condenado à morte, mas estava dormindo. O que é que eu entendo? Confiante em Deus. Olha, eu ouvi, vou responder, porque eu tenho um propósito. Liberta Pedro. As correntes, ei, no céu não falta chave para abrir cadeado. Estou falando no sentido espiritual. Ele quebra as correntes, despedaça os ferrolhos de bronze.
Aquele atribulado da tua casa, Deus dá jeito. Aquele homem que está na tua casa, Deus dá jeito. Aquele filho rebelde, Deus dá jeito. Ele é especialista em quebrar as correntes que está aprisionando ele. Ah, mas é rebelde, deixa com Jesus. Pedro, está na hora de sair dessa escuridão, porque eu tenho um projeto. Ah, é, Jesus? Eu estou fazendo uma conjectura. Pedro se levanta, os cadeados, as correntes se partem, se desata. Pedro, ele passa 4 soldados, nenhum dos 4 viu Pedro. Passa mais 4 soldados, nenhum dos 4, já são 8, não conseguiu ver Pedro. Ele passa por mais 4, e passa por mais 4, ou seja, 16 homens não conseguiu ver Pedro. Eu falei no início, quando Deus esconde, ninguém consegue, aleluia, encontrar. Eu e você estamos debaixo da potente mão de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. A sombra do Onipotente, o Salmo 91 é Jesus. Pois bem, Pedro vai e bate na porta. Eu vou voltar aqui para o texto. É Pedro, não. Ele está preso. O milagre chegou. É Pedro. Sabe o que acontece com a gente? O milagre já chegou e a gente está orando pelo aquele milagre. Então para de orar, vai agradecer. Porque já chegou o milagre. Aleluia! Sou eu mesmo. Daqui a pouco alguém olhou. É Pedro mesmo. Amém. Voltando para o texto, fecha aspas. E o texto sagrado vai dizer no capítulo 6: ora, Jericó encerrou-se e estava cerrada por causa do espírito de Israel. Nenhum saía, ninguém entrava. Deus estava no controle, meu amigo Washington. Deus estava conduzindo o seu povo. Só que lá em Jericó havia uma mulher que por causa da sua fé, ela conseguiu, meu amigo Ciel, colocar a sua família na casa. Fica na casa, fica na casa. Por que fica na casa? Aleluia, glória a Deus. Na casa tem proteção, na casa tem graça, na casa tem presença, na casa tem livramento. E se morrer, ele ressuscita. Fica na casa. Foi fácil para Raabe colocar sua família na casa? Não. Como não está sendo fácil, minha irmã, para a senhora colocar a sua família na presença de Deus. Mas continue lutando, continue orando, porque no tempo de Deus, no caráter de Deus, vai vir para casa. Vai vir para casa. E você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Aleluia. E diz o texto sagrado: depois que a cidade de Jericó, as muralhas foram derribadas, a cidade queimada, a palavra do Senhor revela que Saulo, ele traz Raabe para o acampamento dos hebreus. Foi fácil para Raabe quando ela chegou. Eu estou resumindo a história. Não foi fácil para Raabe, uma cananeia, chegar diante das hebreias. Não foi. Ela foi rejeitada, ela foi pisada, ela foi escanteada, mas ela permaneceu na fé no Deus dos hebreus. Aleluia! Por isso que os escritores dos hebreus dizem assim: pela fé, Raabe e sua família não foi destruída com os incrédulos. Não foi porque ela mentiu, foi porque ela guardou a palavra. Foi porque ela guardou a palavra. Foi porque ela guardou a palavra. Aleluia! E houve ali um pacto entre Saulo e Raabe.
Os irmãos conhecem a história. Os pastores conhecem a história melhor do que eu. E a corda descia pela janela vermelha. Na tipologia bíblica, representava Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. E diz o texto sagrado, e está escrito na palavra, que quando Raabe, ela chega no acampamento dos hebreus, logo depois, ela se apaixona por Saul. Uma mulher que não tinha família, uma mulher que não tinha aconchego do esposo, uma mulher que não tinha carinho de um homem, uma mulher que não sabia o que era isso. Ei, agora eu estou curtindo a história. Ela estava lançando um filho por nome Boaz. Raabe tornou-se bisavó de Davi. Eita, glória a Deus. Raabe, ela entra na galeria, na genealogia de Cristo, mas não era ela. Isso é ela mesmo, Raabe, é ela, mas ela vivia, mas o sangue de Cristo, o resgatou, o purificou, aleluia, é ele que faz a mulher espera habitar em família. Aleluia, glória a Deus. É bem verdade que nós estamos vivendo dias difíceis, como o nosso pastor falou aqui, onde o princípio de família foi quebrado por alguns, até mesmo autoridades do nosso país. Ei, mas há uma verdade absoluta na Bíblia, que Deus constituiu família para a glória e louvor do seu nome. Ex-prostituta, na galeria dos heróis da fé, irmã Patrícia, dentro da genealogia de Cristo, está em Mateus. Ela quer mais. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. A senhora já é salva, Vossa Excelência é salvo, tem a marca da promessa, tem a promessa da vida eterna, tem a palavra de Deus no osso, tem a graça de Deus na vida, tem a presença do Espírito Santo, aleluia, tem a palavra de Deus no seu coração. E por que estás abatida? Aleluia. Glória a Deus. Levante essa cabeça. É fácil? Não. Não é fácil. Porém, o Deus que te chamou, e Ele te chamou não foi simplesmente para fazer a obra. Ele te chamou, Ele nos chamou para o ministério, aleluia, o ministério da reconciliação. Ele nos chamou, não foi simplesmente para vir aqui aos domingos oferecer um culto de louvor e adoração ao Senhor. Ele nos chamou para morar com Ele para sempre na eternidade. E vai chegar a hora. Oh, aleluia! Fica na casa. Já estou caminhando para o final. E manhã, quando ficamos na casa, criamos a proteção. Deus disse: prepara a arca. Eu posso falar: prepara a casa agora. Preparou a casa, bonitinha. Se não falha a memória, 120 anos de construção, só o plano dele. Mas ele firme na palavra. Vou construir. Estamos construindo. Aleluia. Pregoeiro da justiça. Chegou o tempo de Deus. Noé, entra na arca. Entra na casa. Porque a chuva vai descer. Ele entra na casa. Fecha a porta.
Deus cela por dentro, a chuva vem, mas a família de Noé não morre. A família de Noé é salva. Fica na arca, fica na casa, fica na arca, fica na casa, fica na arca, fica na casa, porque tem livramento na casa. Aleluia! Eu falei no início, mas pode acontecer morte? Pode. Por que não? E a viúva lá do profeta Eliseu? Ele está morto, está tudo bem, está. Eu vou lá agora em nome de Yahvé. Quando Jesus chega, a morte, ela bate em retirada. Quando Jesus chega, o que estava desarrumado, desorganizado, ele coloca em ordem. Quando Jesus chega, a murmuração ela bate em retirada. Quando Jesus chega na casa, portas se abrem. Aleluia! Deixa rapidamente contar um testemunho. Quando a minha esposa falou para mim que havia entrado em um propósito com Deus, eu me assustei, porque quando aquela baixinha entra num propósito, Deus entra em cena. E vocês conhecem um pouquinho aquela morena. Então, ela chegou para mim e disse: olha, está acontecendo assim, assim, assim e assim na casa da mãe. E eu entrei num propósito com Deus. Até então, meu querido, ela não tinha contado para mim nada, a não ser essa palavra, propósito. Pois bem, e o propósito da baixinha foi, como eu costumo chamar, se Deus, Ele quer que nós iremos para Pernambuco, os meus patrões, ou o meu patrão, ele vai me demitir da empresa. Eu trabalhava junto com o irmão Carlos querido, o diabo. Um mês, aproximadamente, ela recebe uma mensagem: Dona Livânia, a senhora a partir de hoje está de aviso. Há 4 anos e 3 meses atrás. E ela falou para mim: olha, o propósito é esse. A gente precisa ir a Pernambuco. Eu não queria ir. Tem momento que Deus, irmã Elisete, nos tira da zona de conforto, porque Ele quer colocar algo maior em nossas mãos. E eu ainda fiquei um pouco incrédulo. O nosso irmão Vandinho, um certo dia, ele disse: mandaram, estou indo para o monte. E já tínhamos conversado sobre isso. Eu falei para ele: quando o senhor for, nós iremos, eu vou com o senhor e a sua família. Juntou ele, a esposa, a sua filha, mais 2 pessoas, eu e minha esposa, e nós fomos. Estava frio, muito gelado, calor, subimos ao monte. Na hora de descer, e eu não sou muito de ir ao monte, pois bem, também não condeno quem vá, com seriedade, com propósito. Eu sei que quando a gente ia fazer a oração final, tinha um pastor que eu não sei, eu nunca vi, não lembro da fisionomia do pastor. Ele disse: tem um casal aqui, que ele veio pela primeira vez. Quando eu estava orando, Deus me mostrou, o casal tem uma viagem. E ele falou assim: e assim diz o Senhor, estou mentindo? E o Senhor vai suprir toda a necessidade na viagem. Aleluia. Não pedi nada à igreja. Só anunciei na época o pastor de Jaci. O pastor de Jaci olhou para mim e disse: o que é isso, irmão? Isso é propósito de Deus. Aleluia. Ele disse: rapaz, vamos perder o senhor e sua família. Isso é propósito de Deus. A igreja do Senhor local e a igreja a nível setorial, Deus usou poderosamente. E a igreja local missionária 1 e o setor na gestão do nosso irmão Osiel. Eu era o 3º coordenador junto com ele dos adolescentes aqui, como alguns, ou a maioria sabe. Nos abençoou financeiramente. Quando aconteceu, a palavra veio ao meu coração e Deus falou: eu não falei que eu estou suprindo a sua viagem. Viajamos de ônibus. Eu disse: minha filha, a gente pode perder, deixar tudo, menos os meus livros. Juntei minhas caixas de livro, foram 9 caixas. Foi difícil em Pernambuco. Ficamos 3 meses sem congregar.
E aquilo foi trazendo esfriamento, pastor. Eu disse, Senhor, vou sair do microfone. Estamos num ministério abençoado, mas que tem um pouco de respeito. E eu assumo isso. Eu aprendi na vida. Eu não tenho, quando eu chego no lugar, não é o lugar que tem que se adaptar a mim. Eu tenho que me adaptar ao lugar onde eu cheguei. E quando foi um certo dia, eu fui visitar a igreja com a minha esposa. E veio ao meu coração, não é aqui. Osiel sabe que você veio à igreja na praça do terminal de ônibus. Congregação 32, rua 32. Fui na sede, o coração fechou, apresentei minha carta, fui apresentado, sentado, peguei, o coração fechou. Quando eu fui para a congregação, que eu estou hoje há 4 anos, congregação da rua 22, Assembleia de Deus do Campo do Recife, o Espírito Santo bateu no meu coração, é aqui que eu te quero. E eu cheguei para a minha esposa e disse, é lá que vamos explicar porque Deus quer a gente lá. Era uma igreja pequena. Para a glória de Deus, o ano passado concluímos uma reforma, ou uma construção melhor, que durou 5 meses. Uma construção para 400 membros. E é lá que nós estamos servindo ao Senhor, até o tempo dele. A Ana chegou aqui e falou, assim, balançou o meu coração. Porque a vontade de ficar desse mago que vocês estão vendo é grande de ficar neste lugar. Mas eu não posso fazer a minha vontade. Nós precisamos ficar na vontade de Deus e não fica na casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Finalizo aqui. Aleluia! Veja bem. Raabe. Ela entra na linhagem. Ela recebe uma nova vida. Deus lhe dá uma família. E precisamos tirar algumas lições. Veja bem, Deus, Ele é especialista em você, pegar pessoas onde ninguém dá nada, que é considerada na boca de alguns, desculpa meu pastor, como lixo. Já ouvi isso, por isso que eu estou falando. Aí Jesus, que morreu para resgatar o homem, para reconciliar o homem com Deus, ele fala, tem jeito. Para aquele que se encontra perdido, tem jeito. Tem jeito. Jesus, ele entra na casa e arruma a casa. Jesus, acredite nessa palavra em nome de Jesus. Jesus, ele vai salvar a tua casa. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Amém. Meu presbítero no domingo, quando acabou o culto, ele disse, irmão Dário, que história é essa? Eu já havia conversado com ele que estava de viagem marcada para São Paulo. Ele disse, tudo bem, veja bem. Ele chegou para mim no pátio da igreja e disse, que história é essa, meu amigo? Que o senhor recebeu outra proposta em São Paulo, o senhor vai ficar por lá. Eu olhei para ele, bem sério, eu disse, Deus proverá, meu presbítero. Igreja, e naquele lugar, onde muito diz que é difícil, Deus tem cuidado de mim e da minha família. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, Deus, Ele te leva para o deserto, como Ele levou Paulo, para o deserto, como Ele levou o povo, para que eu e você oferecemos uma festa e um culto de adoração a Ele, em família, não tem nada, ofereça culto, a porta vai fechada, tem culto de ação e graça, a doença chegou na casa, agradeça ao Senhor, o desemprego bateu na porta, Deus é dono das empresas, porque o Salmo de número 24 está escrito, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que no mundo da vida é dele. Ele que faz,
livramento, Ele que mata, Ele que ressuscita, Ele que restaura, Ele que abate o exaltado, é Ele. E o apóstolo Paulo deixou bem claro que comamos e passamos, tudo para a glória dele. Mas eu tenho convicção que nessa noite Jesus está entrando na tua casa para salvar a tua família, assim como Ele salvou a família de Raabe. Senhor,